E muitas dúvidas têm ficado no ar aí nesse cenário de incerteza política, principalmente no mercado cripto. O que será que vai acontecer com as criptomoedas no Brasil se o candidato tal assumir? O que será que vai acontecer se o candidato tal se manter? Nesse vídeo a gente puxou aí vários detalhes sobre as propostas, sobre o que está acontecendo já no Senado com as criptomoedas e a gente trouxe detalhadamente aqui para vocês saberem se o mercado cripto ele corre algum tipo de risco aí com essas eleições. Primeiramente, né, pessoal, esse vídeo não tem o intuito aí de enviesar nada político aí, então nós não estamos aqui para debater quem é um candidato melhor, se é o A, se é o B, e sim simplesmente para falar para vocês o que isso interfere no mercado cripto. Então já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda bastante a gente continuar crescendo e trazer conteúdo de qualidade para vocês. Eu acredito que o primeiro ponto para a gente analisar se uma pessoa é qualificada ou não para falar sobre criptomoedas, a gente tem que saber o que ela conhece a respeito disso. Então, para a gente começar esse vídeo falando sobre esse assunto, vamos entender se o candidato Bolsonaro e o candidato Lula, eles entendem um pouco sobre criptomoedas a partir das declarações que eles fizeram. Bom, e se falando do atual presidente Jair Bolsonaro, em uma entrevista que ele deu recentemente aí a um podcast, ele mesmo, quando perguntado sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, ele falou que não tem conhecimento sobre isso, né? Ele já ouviu falar, viu que as pessoas estão utilizando, que é um mercado que está em crescimento, mas ele passou a pauta de que quem toma as decisões sobre isso, se é algo bom ou ruim, como que regulamenta, é o seu ministro, o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, ele até já afirmou, com palavras dele mesmo, que essa tecnologia pode ser muito importante para o Brasil. Ele até disse que a blockchain pode trazer grande segurança para rastrear criminosos no Brasil. Se você não sabe o que é blockchain, blockchain é onde ficam todos os registros de transações de cada criptomoeda. Para você entender um pouco melhor sobre isso, nós temos um vídeo completo que descreve todos os detalhes, eu vou deixar no card e também na descrição aqui. O Guedes também citou que é muito importante avançar no projeto do Real Digital. E outro ponto que ele também já levantou é sobre a taxação e regulamentação das criptos, né? Então ele deseja aí que toda negociação feita a partir de criptomoedas tenha um imposto sobre isso. E esse imposto já tem até um nome, ele vai se chamar Digitex, o que pela nomenclatura tudo indica, né, que significa taxa digital. Já do outro lado, o candidato à presidência, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele declarou que quando perguntado a ele sobre as criptomoedas, né, ele disse que acredita que elas devem ser regulamentadas no Brasil de acordo com como estão indo as regulamentações no exterior. Ele também citou que acha interessante que fosse criada uma moeda digital onde ela pudesse ser utilizada em toda a América do Sul, ou seja, em todos os países vizinhos aqui da América do Sul, fosse transacionado pela mesma moeda digital. Isso até gerou meio que um desconforto na comunidade cripto, pois ficou aquela dúvida, será que isso é algo bom ou ruim para a nossa economia? Até você que está assistindo, o que você acha disso? Já aproveita e comenta aqui, será que é algo bom ou ruim ter uma moeda aí em toda a América do Sul com o mesmo valor, uma moeda digital, uma criptomoeda? Deixa aqui nos comentários. Sobre seus ministros, tudo indica que o Lula vai ter ao lado dele o Henrique Meirelles como ministro da Economia. Não é nada oficial ainda, mas é bem provável. O Henrique Meirelles atualmente ele faz parte do conselho da Binance no Brasil. A Binance, para quem não sabe, é a maior corretora de criptomoedas no mundo. O que tudo indica que isso pode ser aí um ponto positivo, né, se o Lula vier ganhar as eleições e tiver o Henrique Meirelles tomando essas decisões. Assim esperamos, né? Assim os brasileiros esperam que, se isso acontecer, que essas decisões pelo menos sejam pro bem dos brasileiros que investem em cripto, né? Algo que na prática só saberemos se realmente acontecer. O Meirelles, em entrevista recente, ele também divulgou que no Brasil, há muitos anos, né, só são aceitas transações em reais. E com o crescimento do mercado cripto, a tendência é que isso acabe, né? Ou seja, é que várias transações de vários tipos de outras moedas, né, ou criptomoedas em si, possam estar ocorrendo aí no Brasil. Bom, em ambos os lados a gente vê apoio aí às criptomoedas, né? Mas nós sabemos que na verdade ambos têm a parcialidade, que é de criar impostos aí e regulamentação para que isso fique cada vez mais no controle ou pelo menos às vistas do governo. Agora saindo um pouco dos candidatos em si e analisando o tipo de política que cada candidato faz, nós temos os dois pontos aqui, né? Um candidato que tende mais à política de esquerda e um candidato que tende à política aí de direita. Bom, nós sabemos que
políticas de esquerdas, elas preferem um Estado maior, né? Onde o governo tem um controle maior do dinheiro circulante e como ele é distribuído à população. Ou seja, é aquela política onde o apoio a benefícios, as coisas tem que vir sempre do governo, né? Ele não é tão favorável que as pessoas busquem a sua autoliberdade financeira, né? Busquem empreendedorismo. É aquele tipo de governo que ele gosta mais de cuidar, olhando de cima e dando benefícios e apoios que a gente sabe que num universo cripto, né, onde a gente foca na descentralização do dinheiro, das criptomoedas, isso pode ser que não seja algo tão bom assim. Já nas políticas mais de direita, a gente vê o quê? Um apoio maior ao empreendedorismo, né, onde as pessoas têm que batalhar para conseguir ter os seus próprios recursos, né, as suas próprias conquistas. A gente não vê tantas políticas que beneficiam o povo, no sentido de entregar dinheiro do governo para o povo, né, porque é uma política que ela exige mais que a pessoa corra atrás dos seus objetivos, né. Nesse tipo de cenário, onde a gente pode olhar que as criptomoedas podem ter uma liberdade maior de circulação, onde você pode trabalhar, empreender e utilizar o teu dinheiro para investir em criptos, isso significa que pode ser algo mais positivo para o cenário cripto brasileiro. E até se falando em empreendedorismo e empresas no universo cripto, no último levantamento da Receita Federal, mais de 12 mil empresas declararam que já estão utilizando criptomoedas ou simplesmente comprando criptomoedas como forma de investimento. Claro que isso parece pouco olhando o número de empresas que existem no Brasil, mas é muito porque se trata de criptomoedas, que é um ativo ainda não tão conhecido, não tão bem difundido aí a nível total no Brasil. Mas a pergunta mais interessante, eu acredito que desperta a curiosidade de vocês aqui, será que o Brasil tem um volume de negociações que pode impactar no mercado cripto caso venha uma mudança ou simplesmente uma permanência do governo atual? Bom, atualmente cerca de 10% da população brasileira já comprou criptomoedas de alguma forma. E para responder essa pergunta da melhor forma possível, nós temos que analisar alguns dados. Por exemplo, em 2021, o Brasil movimentou 50 bilhões de dólares em criptomoedas, ou seja, pessoas transacionando, comprando, vendendo, guardando. O Brasil teve uma movimentação aí na casa dos 50 bilhões de dólares no ano, tá? Prestem atenção, no ano. E o tamanho atual do mercado cripto, ele chega a movimentar por dia, somando aí todos os tipos de transações, mercados futuros, ou seja, pessoas que compram e vendem, pessoas que guardam, geral. Ele chega a movimentar 200 bilhões de dólares dia. Exatamente, dia. Então veja a comparação. Em 2021, que foi um ano de grande alta do mercado cripto, o Brasil ele movimentou cerca de 50 bilhões de dólares no ano. E o mercado cripto atualmente, ele movimenta em torno de 200 bilhões dia. Sendo assim, por mais que o governo mude ou continue sendo o mesmo, o impacto de uma eleição no Brasil a nível mundial, ou seja, a nível de movimentar o mercado cripto, as chances são muito pequenas. Se a gente pegar em 2021, a China era um dos maiores mineradores de criptomoedas e Bitcoin do mundo. E o que o governo fez? Ele literalmente proibiu a mineração e qualquer tipo de transação envolvendo criptomoedas e Bitcoin lá na China. O que aconteceu com o mercado cripto? Naquele dia ele caiu ali em torno de 10%, mas logo no início da semana, no decorrer da semana, ele já teve a sua recuperação, mostrando que o mercado é muito maior do que qualquer grande país que queira parar ou trancar qualquer movimentação de criptomoedas. Agora, o que pode acontecer é as decisões que um governo pode tomar a respeito dos brasileiros investirem em criptomoedas. Por exemplo, se um governo decidir proibir as movimentações, os investimentos em criptomoedas dentro do Brasil, o que vai acontecer? Ele vai dificultar que investidores possam diversificar os seus patrimônios, principalmente os investidores iniciantes que estariam aí dispostos a investir no mercado de grande potencial. Claro que mesmo que as movimentações no Brasil fossem bloqueadas para criptomoedas, existem formas de você investir por fora do país. Só que tudo isso depende de como essas regras fossem aplicadas aqui. Por exemplo, se ocorre esse bloqueio, essa lei que não pode mais movimentar criptos dentro do país e as pessoas continuam fazendo isso por meios externos e o governo descobre, o que pode acontecer? Essa pessoa ela pode ser multada, processada, indiciada, vários pontos aí, né, que vão fazer essa pessoa perder dinheiro. E é claro que eu tô indo num cenário bem longe e um cenário bem ruim aqui, né, porque a princípio ambos os candidatos não falaram nada sobre isso, né, não citaram em momento algum que isso possa acontecer. Mas é claro, a gente sempre tem que prever o pior também para ver o que poderia acontecer, porque parece mesmo que o foco de ambos os candidatos e de qualquer político, né, é tributar algo novo, né? Tributar, regulamentar, para quê? Para que o governo receba cada vez mais impostos, né? Isso indiferente do governo que estiver no poder. Essa lei eu tenho certeza que nunca vai
mudar. Então, em uma conclusão geral, aqui podemos dizer que pouca coisa vai mudar em decorrência de uma mudança ou permanência do governo em questão. Mas o que pode alterar são as decisões posteriores que esse governo possa tomar em relação ao Brasil. Mas isso vai afetar muito pouco o cenário global das criptomoedas. E agora me conta aqui, quem você acha, qual dos governos você acredita que lidaria melhor com a evolução no mercado cripto no Brasil? Será que Lula ou será que o Bolsonaro? Deixa aqui nos comentários. Lembrando, né, pessoal, não precisa brigar sobre política, basta você dar a sua opinião. Não esquece de deixar o like aqui também e se inscrever no canal. E por hoje é só.